Exaltamos o nome do nosso Rei, o Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Olá, amados, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos ministrando na aula de número 103, Palavra Poderosa. O tema proposto fala sobre posição em Cristo na sua segunda edição e dentro de uma abordagem Quem somos em Cristo. Aula anterior estávamos falando sobre Esther, que foi admitida no palácio do rei Assuero, né? E ela estava vivendo uma vida tranquila, regalada, e havia até se esquecido que era órfã, né? Porém, Esther tinha ali um tio que se chamava Mordecai. Agora entenda, queridos, que Esther representa a igreja. E o tio lhe disse: escuta, você não está se dando conta que Satanás está revoltado? Escuta aqui, você não tem se dado conta que há um avivamento satânico aí fora? Mordecai lhe disse: no que você tem crido? Que isso aqui é um hotel? Ah, amados, há pessoas que creem que a igreja é um hotel. Você vem e se hospeda até que te jogam para fora. Supõe-se então que é uma casa de recuperação, quem sabe? Eu posso acreditar nisto. Porém, se você vai a um hospital e entra ferido, o médico ali te cura e te põe provavelmente em uma sala de recuperação, e ele passa ali uma vez por dia, quem sabe, para ver como você está. Sim. Aí chega um momento em que ele começa a te olhar um pouco mais de perto, entendeu? Ele se aproxima um pouco mais. Sabe por quê? Porque há muitos hipócritas na sala de recuperação. E ali o médico fica te observando, e se você não está mais enfermo, pá! Ele te joga para fora do hospital. Sabe por quê, queridos? Porque falta cama para outros, falta leito para outros. A única casa de recuperação que é eterna é a igreja. Escuta aqui, você estava órfão? Estava enfermo? O bálsamo de Gileade já te atendeu? Me diga uma coisa, você já escutou pelo menos 2.000 mensagens? Já te passaram pelo menos 20.000 receitas? Jogam-te na rua para trabalhar. Recupera-te. Levanta-te para fazer a obra do Senhor. Está esperando o quê? É tempo da igreja de Deus se recuperar, queridos. Quantos se lembram de Moisés? Alguns não se lembram de Moisés, né? Deixa ver as tuas mãos. Tem alguns que ignoram o fato. Quantos se lembram de Moisés? Amados, Moisés foi visitado por Deus. E ele disse: Moisés, Moisés. Moisés ficou olhando. E Moisés disse: Senhor, eis-me aqui. A sarça estava ardendo no Monte Horebe. E Moisés falou: estou aqui. E Deus ficou muito contente porque o homem disse: aqui estou. Então Deus começou a falar com Moisés e Deus disse o que ele queria. Moisés, eu quero que você vá derrotar uns 2 ou 3 gigantes por mim. Então Moisés recuou, recusou e colocou a sua justificativa. E quem sou eu? O que aconteceu, amados, entre o Senhor usa-me, aqui estou, 2 ou 3 versículos depois? E quem sou eu? Não posso? Não sei falar? Ele tem medo. Usa-me, Pai. Envia-me às nações. Eu quero te dizer, amados, que as nações estão bem próximas de ti, estão na tua vizinhança, bem pertinho de você. Quer ver?
Aí do seu lado há africanos, chineses, russos, árabes, judeus, indianos, japoneses, franceses, holandeses, italianos, alemães, ingleses, espanhóis, portugueses. Aí do seu lado há americanos, argentinos, chilenos, porto-riquenhos, mexicanos. Há brancos, amarelos, negros, caboclos, indígenas. Tem de todas as raças e de todas as cores. Quantas nações mais você precisa? Senhor, usa-me. Moisés, o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho na mão um pedaço de pau, um cajado. Você se equivocou, Moisés. Você não tem um pedaço de pau, você tem a libertação de uma nação. Davi, o que você tem nas mãos? Ah, Senhor, eu tenho apenas 5 pedrinhas. Você se equivocou, Davi. Você tem a destruição do gigante. Viúva de Sarepta, o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu estou me preparando para morrer. Só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Você se equivocou, viúva de Sarepta. Você tem a provisão de toda a tua cidade. Eliseu, o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho um manto. Você se equivocou, Eliseu. Acaba de receber porção dobrada. João Batista, o que você tem? Senhor, eu somente sei gritar. Você se equivocou, João. Prepararás o caminho. Saulo, o que você tem? Senhor, eu somente sei ser reto, restrito e disciplinado. Muito bem, Saulo. Você escreverá o Novo Testamento. A pergunta é, queridos, o que você tem nas mãos? Eu quero te afirmar com toda a convicção que se você entregar a Deus, Ele converterá na manifestação do seu reino e da sua glória. Amados, quando Cristo foi manifestado, Ele ressuscitou algumas pessoas. E aí nós cremos que todos eram jovens, evidentemente. Não sabemos muito bem sobre o que aconteceu depois. Porém, como eram jovens, podemos admitir que havia um ministério definido para cada um deles fazer a obra. Vemos, porém, em Atos, no capítulo 9, versículos 36 até o 41, que nos revela o seguinte. Havia em Jope uma discípula, por nome Tábita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles, ou com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a
e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Queridos, nós percebemos nessa passagem que Pedro ressuscitou a uma viúva chamada Dorcas. Agora entenda o seguinte, as viúvas não eram consideradas, porém Dorcas era uma mulher crente de Jope, muito benevolente. Aconteceu que todas as viúvas cercaram a Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas, costurando, fazendo a obra, suprindo, entregando. Entenda isso. Amados, os dons trazem prestígios. Os frutos te dão um nome, porém, são as obras que produzem testemunho. E assim ele disse, serão as minhas testemunhas. Amados, temos que manifestar o resultado da nossa crença. Entenda isso. Eu tenho um sistema na minha vida. Eu quero dizer isso a você que está me ouvindo. Cada ano novo eu tenho que estar melhor do que o ano anterior. Senão, eu perdi todo aquele ano. E eu não quero ficar no mesmo lugar. Se eu tiver que ficar de ponta cabeça para dar alguns passos a mais, eu vou fazer isso, não tenha dúvida. Eu ficarei assim. Farei o que for preciso, mas tenho que avançar. Muitas pessoas dão graças a Deus por vida no final do ano. Graças a Deus por vida? Você já tem a vida eterna? O que você vai fazer em toda a eternidade dando graças a Deus por vida? Ah, Senhor, obrigado por mais essa vida. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por... Que é isso? Que tal avançar um pouco no reino? Então você terá muitos motivos para dar muitas glórias a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim mesmo. Que diz que somos? Nação santa. O texto também diz que nós somos raça eleita para anunciar virtudes, para estabelecer o reino. E anunciar não é só cantar no púlpito. Anunciar não é fazer uma visita de vez em quando muito uma vez por semana, e olhe lá. Isso é apenas uma pequena parte. Amados, nós precisamos anunciar as virtudes. Nós precisamos demonstrar que o nosso encontro com Jesus Cristo valeu a pena. Êxodo capítulo 19, nos versículos 5 e versículo 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Por quê? Toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amados, se nós fomos criados, planejados, idealizados, projetados por Deus antes da fundação do mundo, entenda, para quem Deus criou o universo e tudo o que nele existe, para nós. Aleluia. Na próxima ministração daremos continuidade a partir desse ponto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus.